Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para gravar a aula de revisão para vocês que vão fazer aí a próxima avaliação do semestre, tá bom? Então, aqui, sem mais delongas, já vamos começar falando sobre o tema competência da Justiça do Trabalho. Veja só, vocês tiveram essa aula junto com o notável mestre e vamos aqui apenas fazer uma revisão, tá bem? Então, veja, a Organização da Justiça do Trabalho no Brasil, ele segue critérios específicos estabelecidos na Constituição Federal de 88. Em relação à competência territorial, é importante destacar que nas localidades não abrangidas por jurisdição de vara do trabalho, as demandas trabalhistas elas são julgadas pelo juiz de direito. Contudo, quando se trata de algum recurso que foi interposto contra a decisão proferida por algum juiz de direito em temática trabalhista, a competência para o julgamento é do respectivo Tribunal Regional do Trabalho e não do Tribunal de Justiça Estadual, tá certo? É uma importante lembrança que vocês têm que levar para o momento da nossa prova. Então, veja, quanto à competência material, o artigo 114 da Constituição Federal, ele estabelece de forma taxativa as matérias de competência da Justiça do Trabalho. Entre as situações que são de suma importância e de sua competência, destacam-se os dissídios coletivos de greve, previstos no inciso 2º do referido artigo, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, conforme o inciso 4º, além das tradicionais ações envolvendo relação de emprego, como os pedidos de hora extras, verbas rescisórias e reconhecimentos de estabilidades. Por outro lado, existem situações que não são da competência da Justiça do Trabalho, mesmo que possam aparentar algumas conexões com o mundo trabalhista. Por exemplo, a cobrança de honorários de profissional liberal como advogado não constitui uma relação de natureza trabalhista, e sim de natureza civil, uma vez que não há subordinação entre os profissionais, entre o profissional e o seu cliente. Da mesma forma, a cobrança de contribuições previdenciárias é de competência da Justiça Federal e não da Justiça Trabalhista. Vamos falar aqui de alguns princípios fundamentais que são também de suma importância para o processo do trabalho. O processo de trabalho é regido por princípios específicos que os diferenciam do processo civil comum. Um dos mais importantes é o princípio da busca da verdade real, que confere ao juiz do trabalho poderes instrutórios mais amplos. Em virtude desse princípio, o magistrado pode determinar a oitiva de testemunhas que porventura não estejam arroladas pela parte, desde que estejam presentes no momento da audiência e possam contribuir para os esclarecimentos dos fatos. Este poder é exercido com o objetivo de se aproximar da verdade real dos fatos, que muitas vezes não são completamente apresentados pelas partes envolvidas durante a lide. Outro princípio relevante é o princípio da inércia jurisdicional, que estabelece como regra geral que o juiz ele não pode iniciar a execução de ofício, devendo aguardar provocações da parte interessada. Contudo, no âmbito trabalhista, existe uma importante exceção. A exceção trabalhista pode ser iniciada de ofício pelo juiz após a prolação da sentença, independentemente de requerimento da parte credora. Procedimentos em audiências e algumas instruções processuais. A audiência trabalhista possui características próprias que devem ser observadas para garantir a regularidade do procedimento. Uma situação problemática que pode ocorrer é a permanência da testemunha na sala de audiência durante a instrução, o que contamina o seu depoimento, uma vez que ela pode adequar suas respostas ao que foi declarado por outras testemunhas. Igualmente irregular é a inquirição direta de testemunha pelo advogado da parte, sem a intermediação do juiz do trabalho, pois tal prática pode induzir respostas e comprometer a imparcialidade da prova testemunhal. Lembra que aqui no processo do trabalho
a inquirição da testemunha, ela tem que ser feita através do juiz. Então, a parte faz a pergunta para o magistrado e o magistrado reformula a pergunta para a testemunha, tá certo? Quando ocorrem essas irregularidades, a parte prejudicada deve consignar os seus protestos em ata pela contaminação do depoimento e pela forma irregular da inquirição, fazendo na primeira oportunidade de se manifestar em audiência. Fazendo isso, esta é a medida adequada para preservar o direito da parte e possibilitar eventual questionamento posterior da validade da prova. Lembra que aqui no processo do trabalho, a gente não pode fazer recursos no meio de decisões interlocutórias, por conta do princípio da celeridade processual, né? Então, aqui a gente vai fazer os protestos em ata para, quando for no momento oportuno de recurso ordinário, fazer também em relação a esses protestos, tá certo? Em relação ao comparecimento das partes à audiência, a legislação trabalhista prevê alternativas para evitar o arquivamento de ação em caso de ausência do reclamante. Conforme o artigo 843, parágrafo 1º da CLT, o reclamante pode se fazer substituir por preposto ou por seu advogado munido de procuração com poderes específicos, quando estiver impossibilitado de comparecer. Essa possibilidade é especialmente relevante em casos como de trabalhadores que exercem atividades que exigem deslocamentos frequentes, como é o caso, por exemplo, de um piloto de avião. O sistema recursal trabalhista possui características específicas, especialmente quanto aos prazos e requisitos para interposição. O recurso ordinário, ele deve ser interposto no prazo de 8 dias, acompanhado do respectivo depósito judicial. Para empresas em recuperação judicial, existe o benefício do reconhecimento do depósito recursal pela metade, podendo ainda ser substituído por seguro-garantia judicial. A litigância de má-fé é um tema também bastante relevante no processo do trabalho, sendo configurada por condutas como a dedução de fatos manifestamente inverídicos em juízo, a utilização de meios para retardar o desfecho processual, o arrolamento de testemunhas que não são localizadas com o intuito de provocar adiamentos desnecessários e a formulação de incidentes processuais sem fundamento. Tais condutas sujeitam a parte a multa superior de 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa, além de outras penalidades previstas na lei. Falando um pouco das fontes do direito processual do trabalho, a gente sabe que o sistema de fontes do direito processual abrange diversas categorias, sendo consideradas fontes formais os tratados internacionais ratificados pelo Brasil e os regimes internos ou dos tribunais. É importante destacar que os fatos sociais, embora possam influenciar a evolução do direito, não constituem fontes formais do ordenamento jurídico processual trabalhista. Sobre a legislação específica, vamos falar um pouco sobre questões de pilotos de avião, né? O que é que acontece em relação a trabalhadores que trabalham em empresas aéreas. Vamos lá. A Lei 13.475 de 2017, conhecida como a Lei do Aeronauta, estabelece regras específicas para essa categoria de profissional. Um instituto importante é o tempo de reserva, previsto no artigo 25 da referida lei, que corresponde ao período em que o tripulante permanece, por determinação da empresa, em local de trabalho à disposição do empregador, aguardando ordem de serviço. Este tempo não constitui período de descanso do empregado, mas sim tempo à disposição da empresa, que é o que a gente já conhece na CLT.
devendo ser devidamente remunerado conforme a previsão legal e convencional da categoria. Outro aspecto relevante é a estabilidade pré-aposentadoria, quando prevista em norma coletiva. A cláusula coletiva, que garante a estabilidade no emprego ao trabalhador no período que antecede a aposentadoria, tem plena validade, com fundamento no artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Assim, a dispensa ocorrida durante esse período protegido é considerada nula, impondo-se a reintegração ao emprego com pagamento de salários e demais direitos do período de afastamento. Sobre as negociações coletivas e flexibilização de direitos. Os acordos coletivos do trabalho, eles podem estabelecer condições específicas de trabalho, incluindo alterações na jornada e nos intervalos, respeitados os limites constitucionais. O banco de horas é um instituto que permite a compensação de horas extras em até 3 meses, com folgas ou redução da jornada diária. Contudo, existem limites que não podem ser ultrapassados, mesmo por negociação coletiva. Um exemplo importante refere-se aos intervalos intrajornadas. Para jornadas de 8 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora, conforme estabelecido na CLT. Acordo coletivo que preveja a redução desse intervalo para apenas 30 minutos é inválido, pois contraria dispositivo de ordem pública que visa proteger a saúde e segurança do trabalhador. Por outro lado, o acréscimo de jornada pode ser válido quando devidamente compensado e respeitados os limites legais. Lembre-se aqui que muitas vezes o negociado ele vale mais que o legislado. Então, essa situação nós temos que visualizar de acordo com cada demanda que aparece e na nossa prova de acordo com a questão que está aparentando, tá bom? Mas é muito importante vocês fazerem uma revisão sobre essa situação de negociação coletiva no direito do trabalho. Conciliação e acordos no processo trabalhista. A conciliação é um dos pilares do processo do trabalho, sendo incentivada em todas as fases processuais. Para que um acordo seja válido e possa ser homologado pelo juiz, é necessário que constitua um negócio jurídico bilateral, ou seja, que ambas as partes concordem livremente com os termos propostos. A proposta do juiz durante uma audiência de conciliação é apenas uma sugestão, e as partes têm total autonomia para aceitar ou recusar. A recusa de uma proposta de acordo por qualquer uma das partes não configura má-fé processual, tratando-se de exercício regular de um direito. Não é possível homologar acordo quando apenas uma das partes manifesta a sua concordância, pois a essência da transação é o consenso mútuo. Quando as partes chegam efetivamente a um acordo, o procedimento envolve a redação do termo de conciliação pelo juiz, descrevendo as condições ajustadas, seguida da assinatura de todos os envolvidos e posterior homologação mediante sentença. A decisão homologatória de acordo produz importantes efeitos jurídicos, adquirindo força de coisa julgada e tornando-se irrecorrível, conforme estabelece o artigo 831, parágrafo único da CLT. Além disso, constitui título executivo judicial nos termos do artigo 876 da CLT, permitindo execução direta em caso de descumprimento, e resulta na extinção de processo com resolução do mérito. Então, veja, vamos fazer agora algumas considerações. O direito processual do trabalho, ele apresenta algumas peculiaridades que se distinguem dos demais ramos processuais, sempre com o objetivo de propor maior efetividade e proteção dos direitos trabalhistas. A compreensão adequada dos seus institutos, princípios e procedimentos é fundamental
para o exercício da advocacia trabalhista e para a prestação em concursos dentro da área. É essencial que o estudante mantenha atualizado na jurisprudência dos tribunais, especialmente no TST, que uniformiza a interpretação das normas processuais em todo o território nacional. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula de revisão. Hoje percorremos aqui alguns dos principais temas que podem cair na avaliação de vocês, como competência da justiça do trabalho, princípios processuais, algumas regras de audiência, prazos de recurso, acordos em audiência e até mesmo alguns casos práticos, como o de um piloto de avião, né? A dica que eu deixo para vocês é simples. Voltem sempre à base legal, a Constituição Federal, a CLT e as leis específicas, como essa da aeronáutica que eu falei para vocês, né? São pontos de partida para que vocês possam responder corretamente à avaliação. Lembre-se também que o processo do trabalho ele é vivo, dinâmico e muitas vezes o que faz a diferença é a interpretação prática, pensando no dia a dia do advogado, do juiz e do servidor. Confiança é o resultado de uma preparação. Se vocês estudaram com disciplina, revisaram os artigos e treinaram questões, não há motivo para insegurança. Desejo a todos uma excelente prova. Confiem em vocês, porque conhecimento vocês já têm. Agora é só colocar em prática. Nos vemos na próxima aula e boa sorte para todos.